Boa tarde, minha amada Brasil. Hoje, outro programa mais do amor sobrenatural de Deus. Hoje produzimos o programa 60, com 180 filmações em 3 idiomas: espanhol, português e inglês. Por a graça do Espírito Santo, estamos hoje com um novo programa. E hoje o Espírito Santo fala-nos diferente. Hoje se lembra a parábola da barca de Pedro caminhando por cima da tormenta. E é precisamente isto que o Senhor quer levar para vocês. Estou aqui na tormenta. E quando Deus disse-te, hoje estou aqui na tormenta, somente o Espírito Santo sabe quantos estão hoje em meio da tormenta. Da tormenta em muitos aspectos sociais, em países, culturais, familiares, de saúde, de todo tipo de tormentas. Mas o mais importante, que é aí onde o Espírito Santo enfatiza esta mensagem, é na tormenta espiritual. É aí importante. Porque desde o momento que você aceita pelo convencimento real, honesto e verdadeiro, feito por o Espírito Santo em você, que não é sua carne, que não está limitada a essa percepção carnal, é fora de tudo isso. Porque Deus nada tem que ver com as percepções carnais, ritualistas. Nós hemos falado, e os que verdadeiramente aceitaram a Jesus como seu Salvador e sentem como literalmente o Espírito Santo mora, Deus mesmo mora em seu coração, sentem-se outras pessoas. Sentem como sua carne foi completamente estremecida por a força do que representa Deus. E o que estão a experimentar, sabem de que eu estou falando. Ter a Deus em você, em seu coração, é algo fora natural, sobrenatural. É algo fora da carne, perdão. Fora natural, sim, fora do natural. Essa é a verdade. E quando Deus traz esta mensagem, eu estou na tormenta, é porque Deus sabe que estás em meio da tormenta. É na tormenta que estás como crente, como verdadeiramente sumido, honestamente, em um processo de crescimento espiritual em Deus. Está sumido no processo onde a carne e o espírito separam-se, porque está sumido no processo onde eres levado a níveis espirituais onde nunca experimentaste isso, onde entendes que ter a Deus em teu coração
pela unção do Espírito Santo, cambia tudo. Donde só o fato de sentir o amor sobrenatural de Deus fazem que as regras de jogo cambiem por completo. Fazem que as regras de jogo estremecem a essência da carne. E quando vejo as regras de jogo, não por lo que te disseram, ou por lo que aprendiste, ou porque heredaste, não. É porque o mesmo Deus abre-te espiritualmente, sua essência. Mostra-te quem eres tu na carne. Por que pecas? Por que estás onde estás? Porque eres reincidente no pecado. Porque é um círculo do qual não podes sair. Porque por mais que tratas na carne, não sais. Porque é impossível na carne sair do buraco. Porque estás morto em vida. Porque estás morto em vida. Ou porque estavas morto em vida. Quando Deus mostra-te tua situação carnal, aos níveis que nunca viste, porque foram níveis que não foram ensinados. Não foram ensinados nem pelas costumes, nem pelas ações vividas em tua vida que levaram-te a forjar o tipo de pecado que há em você, Nem por pressões da sociedade, nem por maldições hereditadas, nem por macumberias e todo esse tipo de magia negra. Quando você é tirado um espírito e você pode ver em essência do que é Deus, verdadeiramente, você entende e compreende pela revelação espiritual da magnitude da essência do que você é na carne e quão oposto, quão grande é a oposição que Deus tem sobre essa vida carnal. Quando você é revelado e entende a realidade espiritual da essência do que é Deus, e você começa a perceber o mistério da salvação através do Filho de Deus, Jesus. Por que foi? Como foi? Como impactou? Por que impactou? Qual é o mistério de propiciação? Por que foi a propiciação? Quão grande era o pecado? Quando Deus revela-te isso, a níveis que você nunca entendeu. Porque não são costumes ganhadas por costumismos da sociedade, por ensinanças, quando eras criança. Não, não. É por a realidade espiritualmente de porquê é o mistério da salvação. De porquê só o Filho de Deus era o único que podia tirar e pagar e aplacar a ira de Deus sobre o pecado. Quando entendes o mistério da propiciação, quando entendes o mistério da
redenção. Por que a redenção vem depois do arrependimento? Por que o convencimento? Somente o convencimento de coração, espírito e alma, em arrependimento, traz a propiciação, a redenção. Porque se não há um verdadeiro arrependimento, não há redenção. A ira de Deus sigue viva sobre você. Viva. Quando você é revelado a esses níveis, você entende o mistério da propiciação. Que só foi Jesus, o Filho de Deus, que com seu sacrifício vivo na carne, fazendo-se carne e levando vivamente sua vida em sacrifício, vivo por os pecados do mundo. Aí você entende o mistério da propiciação. Quão grande foi a propiciação de Deus. Quão grande foi a propiciação de Deus através de seu Filho. Quão grande foi o sacrifício vivo, que não é só falar, que não é diagramar, pensar, foi crucificado na cruz e se acabou. Não, muito mais que isso. Quando você é revelado espiritualmente, os níveis do sacrifício do Filho de Deus por você e por mim, você entende aí a magnitude do amor de Deus por você e por mim. Você entende aí a magnitude da misericórdia de Deus por você e por mim. E você entende também a magnitude da justiça de Deus. É na justiça que Ele entregou através de seu Filho quando você aceitou-lo como seu Salvador. E fez-lhe justiça a você. É na propiciação, a redenção. É na ressurreição. Mas também é no entendimento da pureza santífica de Deus, que não pode ser burlada, que não pode ser atrapalhada por o pecado. Quando você entende que se não há um real arrependimento de seus pecados ante Deus, você não vai ser perdoado. Porque os seus pecados não estão por encima da justiça de Deus. E claramente aún a misericórdia de Deus não está por encima de seus pecados sem arrependimento. A misericórdia de Deus toma seus pecados, vai por encima dos seus pecados, sempre e quando haja um completo e honesto arrependimento. Quando nós somos revelados no amor de Deus, eu posso dizer que meu testemunho é que eu posso falar de 30 anos, 20 e pico anos de religiosidade, de dogmas e doutrinas, de heranças, costumes, em rituais, em pensamentos. Quando o Espírito Santo mora em seu coração e abre o Espírito, você entende, primeiro, que você não foi feito para entender a Deus. Que você não foi feito para compreender a Deus. Que você não foi feito para questionar a Deus. Que você não foi feito para, menos aún, tentar a Deus. Não.
Nós caímos, claro que caímos, mas temos a promessa de Deus que mora em nosso coração, que está aí. Porque no meio de, do processo vem dúvida, vem dor, vem tristeza, vem incertidumbre. Mas Deus está aí. Não vem pecado de novo, porque Deus tira o pecado. Você não é uma mesma pessoa. Jamais. Jamais é o mesmo. Não. Uma vez o Espírito Santo mora em você, é como o fogo e a água, não podem estar juntos. O pecado não é possível que esteja em você, estando o Espírito de Deus em você. E quando você pode palpar o amor de Deus, a uns níveis que você não entende, mas que estão aí. Eu posso, como eu dizia, eu fui 20 e pico anos, 30 anos religioso. E quando eu recebi o amor, o impacto do amor de Deus, quando Deus tirou de mim, e Ele fez algo muito importante, porque no processo que eu estava, por os golpes que havia recebido, era impossível, se não fosse Deus, que eu na carne não agisse em contra do que é Deus, por o tamanho do dano que fizeram em mim, meus inimigos. Mas Deus, precisamente para garantizar-se o processo em mim, os cambios, e o propósito que Ele tinha em mim, em minha vida, Deus cambiou o coração. Deus tirou esse coração de pedra, esse coração que estava atado a muitos golpes, estava com muita raiz da amargura, muitas decepções, muitas traições. E tudo isso Deus cambiou. Deus tirou esse coração e pôs um novo coração. E aí foi vindo, pouco a pouco, o trabalhar de Deus, caminhando o propósito de Deus. Porque o que Deus tem em minha vida é um propósito para Ele, para servir-lhe ao reino, para que eu e minha alma gêmea e nossos futuros filhos sirvam-lhe a Deus. Há um propósito. Ele está trabalhando com minha alma gêmea. Donde quiera que Ele esté, Ele está trabalhando com ela. Igual que está trabalhando comigo. O processo ha sido increíble porque he podido ver, palpar, tocar, saborear o que é o amor de Deus no Espírito Santo. Cristo como a rocha de minha fé e de minha família, da família que Deus está forjando, está aí. É Cristo a rocha que sostém minha fé, que sostém minha família. Com 7 pilares, 3 colunas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, Espírito Santo. Deus Filho como a rocha, a coluna. Deus Santo, Espírito Santo como o centro entre eu e minha alma gêmea. Eu, minha alma gêmea e meus filhos. O centro de amor, o centro de tudo. Quando você tem a Deus, a Jesus, como centro de tudo, ao Santo Espírito Santo, a Trindade, as prioridades em sua vida cambiam pelo completo. Completo. As prioridades na vida cambiam. Sua forma de ver, sua forma de sentir, sua forma de pensar, sua forma de falar, sua forma de entender. Eu entendia
como eu era antes, se Jesus não houvesse cambiado o coração, transformado o coração, era impossível que eu fosse feliz com qualquer. Impossível. Por as raízes da amargura e os danos anteriores em minha vida. E eu dou graças a Deus que tudo o que foi anteriormente foi livramento de Deus em minha vida. E uma preparação agora para eu ser feliz o resto da minha vida. Que a oportunidade de ser feliz vou ter. Porque não depende de mim, depende de Deus. E porque Deus está a morar em mim. Este tipo de sentimento espiritual, não emocional. Emoção é a carne. Isto é um sentir espiritual no coração, espírito e alma. Faz que você veja o mundo de outra maneira. E por isso, hoje, Jesus te disse, eu estou aí na tormenta. Estou em tua tormenta. Estou aí na tormenta onde crees que não tens saída e tens saída. Estou aí. Como eu disse-lhe a Pedro na barca, hoje te digo a ti, meu filho, minha filha, olha-me a mim direitamente. Não deixes de olhar hacia mim. Olha hacia mim direitamente. E vas a ir caminhando sobre as águas, sobre a tormenta. Não importa o que vejas, o que olhes ao redor teu. Siga olhando a mim. É uma ensinança aplicável para todos os aspectos de sua vida. Um aspecto espiritual, no aspecto interconceptual entre Deus e você, que faz uns impactos e que você vai vendo como realmente você vai dar frutos em Deus. Como você vai dar frutos em Deus. Como não há maneira que você não dê frutos em Deus. Como você cambia no amor. Como você vai amar diferentemente. Como Deus ama. Um tipo de amor. Um amor na essência de Deus. O mesmo amor para sua mulher, para seu esposo, para seus filhos, sua mãe, seu pai, que por aquele que está na rua. Igual. Porque é o amor que Deus simiu, pus em você. Agora entende. E esse amor traz-lhe outras coisas. Porque com o amor vêm os frutos. Verdade, mansedumbre, domínio próprio, benignidade. Vêm outras coisas que adicionam o processo de crescimento em Deus. Lembre-se que se você não caminha em santidade, você não vai ver a Deus. Porque o que você passa neste mundo, baixo o pacto que você fez com Deus, você entregou sua vida. Já não há livre-arbítrio. Já há uma vida completamente rendida em Deus. E quando você caminha baixo essa realidade, baixo a realidade de que você, em Deus, ata-se em todos os aspectos de sua vida, porque é espiritualmente, porque não é emocional. Porque você fala com o amor de Deus, porque você fala com o espírito
de discernimento que Deus puso em você, com o espírito da fluidez em falar, com o espírito da mansedumbre em falar, com o espírito de a beleza nos sonidos a falar, com o espírito de equilíbrio, o equilíbrio você falando. Por quê? Porque é Deus. Porque o amor de Deus que está em você é que faz isso. Que você reflexe a essência de Deus. E quando você fala, tendo o Espírito Santo, quando você age em qualquer situação, e o Espírito Santo abre sua boca, meu amigo, minha amiga, o que vai sair daí é um poder tão e tão grande do Espírito Santo através de sua fala, que você não tem ideia do impacto que você vai fazer naqueles que estão ouvindo. Isso é Deus. E se levamos essa deidade de Deus, essa majestade de Deus, a outros níveis no pensamento, em obrar, você vai entender que quando Deus fala de dar frutos, você vai entender que é reflexar a perfeição de Deus que mora em você, através de Jesus. Agora entende. Jesus vai levá-lo mano a mano no processo. Por isso que você vai ser melhor esposo, porque vai conciliar, vai amar melhor, vai amar com entendimento, vai amar com domínio próprio, vai amar com conciliação, vai amar com franqueza, com honestidade, vai amar com espírito de conciliação e não de distorção, um espírito de união. Porque é que você é em Cristo. É o amor de Cristo em você. E você vai refletir isso. Igual em seu trabalho, igual em sua profissão. Quando você vai vendo como Deus disse-te, eu estou em tua tormenta. Está aí. Pode estar passando ataques. Porque o inimigo vai fazer de tudo para que você deixe de seguir a Deus. Porque a única maneira que o inimigo rouba-se sua alma é se você rejeita a Deus. Porque Deus revela-se em você claramente. E quando você aceita a Deus de coração, não há maneira que o inimigo volta, traga-lo a você para trás. Não há maneira. Vai tratar, mas é impossível, porque Deus não vai deixar que seu espírito, alma e coração voltem ao pecado. Não podem, porque já estão em controle de Deus. Os ataques traem-te caídas. Sim, as caídas são confusão, temor, dúvida, incertidumbre. Tudo isso traz-te tristeza, desesperação. Essas são as caídas da carne, mas não pecas de novo. Você não volta a pecar porque você tem o Espírito Santo em você e você não vai pecar. Ponto. Não pode pecar. Falamos que ter o Espírito Santo, ter a essência de Deus em você, é ter a Deus. E ter a Deus, a Jesus em seu coração, o Espírito Santo, a Deus mesmo, é como o fogo e a água não se misturam. Jamais. Não podem viver juntos. Agora entende. Essa é a essência do que é Deus. E hoje, através de
deste programa, e Deus sabe por que está a falar, porque o programa foi: eu estou aí na tormenta, porque estás passando na tormenta, estás enfrentando a tormenta neste momento, estás vindo que e pensando que haver aceitado a Deus não te deu resultados, tudo o contrário, é um processo. É meu processo, para que vocês tenham ideia. Eu levo já 2 anos e pico. É no processo final. Na prova. E na prova foi 2 anos e pico. E no processo levo 7 anos. 7 anos desde que eu perdi minha casa, minha esposa, meus filhos. Ok? Porque eu havia adoptado, havia aceitado criar os filhos de minha esposa. Eu perdi tudo isso faz 7, 8 anos. E nesta prova, na última prova, que é a prova final, levo 2 anos e pico. E meus amigos, seguir a Deus é fácil? Não, não é fácil. Agora, o que você prefere? Deixar-se levar e construir em Deus, completa confiança do Deus Todo-Poderoso de Jesus? Ou ter a certeza de que você vai ir ao inferno a vida eterna? Escolha. Já não pode escolher porque já você fez um trato com Deus. Vai ser atacado? Sim, vai ser atacado, mas não vai poder. Deus está em controle de sua vida. Não tenha temor. Seus inimigos vão ser destruídos completamente. Destruídos. Você vai ver a caída de cada um de seus inimigos. De cada um daqueles que fizeram-lhe danos com macumberia, com bruxaria, com zomberia, com mentira, difamação, com tudo isso. Vão a cair. E como eu digo sempre, que fala o Espírito Santo, horrível não é coquetear com o diabo. Horrível é ter a mão de Deus vivo sobre aqueles que fizeram-te mal. Porque Deus tem muito ciúme de seus filhos. E mais dos escolhidos, dos ungidos para a sua obra. E se você é um escolhido, ou é filho, você está abaixo da proteção de Deus. Não se preocupe. Eu sempre digo a Deus que a única vingança que quero é que Ele entregue o Pai, Jeová, entregue a Jesus os corações dos meus inimigos. Eu não quero outra vingança. Não me interessa. Eu quero seguir com minha família, servindo a Deus, que é o mesmo que você vai fazer. Seguir uma vida em Deus e crescer dando frutos no Espírito Santo. Você foi chamado por um propósito. E o propósito de Deus, nada nem nadie tira-lo de sua vida. Nem sequer a você mesmo. Você mesmo não pode tirar. Eu mesmo não posso tirar o propósito de Deus na minha vida. Por mais que tente, não posso. Meus irmãos, de novo recordo, lembro-lhe o que Deus fala todos os dias. O Espírito Santo lembra-nos. Busquem-me mientras eu posso ser achado. Porque se eu venho como fui a Marrocos e
E Líbia, em um solo dia, foram 30.000 pessoas. E esses são ensaios de Deus. Porque você, meu amigo, que não aceitado a Cristo, aceite. Aceite o chamado. Porque não vai ser salvo. Você não vai salvar-se. Porque é impossível que você agrade a Deus, julgando Deus 2 vidas. Não trabalha assim. Eu he falado de muitas maneiras. Que a paz de Deus esteja sobre vocês. Deus abençoe. Boa tarde.